Olá, tudo bem? Antes de assistir o vídeo, não esqueça de inscrever-se em nosso canal, clicando no botão inscreva-se, logo abaixo do vídeo. Oi, gente, tudo bom? Estamos começando a nossa aula de hoje. Como eu tinha prometido na semana passada, a gente vai começar a falar de game design. Tô vendo que tem um monte de gente chegando, sejam bem-vindos. Quem estiver aqui e estiver me assistindo, fala um oi para mim aqui do lado, fala para mim se está legal, se está conseguindo me ver, se está conseguindo me ouvir. É muito legal a gente poder tratar desse assunto. É um tema que muita gente tem pedido já há bastante tempo. A gente tem as aulas ao vivo aí desde o ano retrasado. E é um assunto que todo mundo sempre pede e a gente finalmente conseguiu trazer aqui para as nossas aulas. Que bom que está todo mundo vendo e ouvindo bem. Eu tô muito feliz de ver quanta gente está entrando hoje na sala para ver essa aula. Lembrando que as nossas aulas elas não são mais tão longas como elas eram antigamente. A gente reduziu as aulas um pouquinho, até mesmo para não ficar pesado para ninguém, para ficar mais de boa, mais tranquilo, e até para quem estiver vendo depois, estiver vendo pelo YouTube, conseguir assistir numa boa também. A gente vai hoje ver uma introdução sobre os tipos de games, a gente vai ver uma introdução sobre o assunto que eu vou tratar com vocês em praticamente todas as nossas aulas. Vai ser muito legal porque eu vou conseguir passar para vocês uma parte que muita gente não trata. Porque a maioria da galera vira e fala assim, vamos falar de game design e começa a falar de ilustração, ou então começa a falar de programação. A gente vai começar a ver desde o que é um videogame, do que é um jogo digital, até a história deles. A gente vai falar sobre roteiro, a gente vai falar sobre planejamento, sobre documentação. A gente vai falar tudo que vem antes da construção de um game. Enfim, vai ser bem interessante, vai ser bem rico, é um material muito bom. Eu sempre vou trazer dicas de livros para vocês nas aulas. E na semana que vem vai principalmente ser uma aula muito bacana, que na verdade vão ser uma série de aulas, porque é um assunto bem longo, que é história dos games. Mas aí no final dessa aula eu explico um pouquinho mais, que assim, todo mundo que tiver que entrar vai ter entrado. Para introduzir o assunto, hoje eu trouxe um pouco para vocês sobre o que são jogos digitais, quais os tipos principais que tem. Lógico que a gente vai estudar os desdobramentos desses tipos, como eles são aplicados nas áreas que eu vou falar para vocês. É interessante porque, assim, é um assunto que eu gosto bastante, é um assunto que eu estudei bastante também, já há um bom tempo. Eu venho estudando muito dessa área e, apesar de não estar trabalhando diretamente com ela, sempre gostei de jogar, sempre gostei, enfim, da forma como os games influenciam as pessoas, influenciam o comportamento, ajudam a aprender. E justamente por isso que eu acabei estudando muito sobre isso. Meu mestrado foi voltado para essa área de games. Então, assim, não sou uma referência, mas eu sei que eu tenho bastante coisa legal para passar para vocês. E eu acho que a gente, inclusive, pode trocar muito conhecimento nessas aulas. Vai ser bem legal. Eu estou bastante animada com todas elas. Eu tô dando um tempinho aqui para ver se todo mundo consegue entrar, consegue começar a assistir. A gente está agora com 25 pessoas online, que é bem bacana. Para os primeiros 5 minutos de aula a gente já ter tudo isso. É bem satisfatório para mim. Eu vou começar então a compartilhar a aula de hoje com vocês. Aí no final eu abro para a gente se conhecer um pouco, para vocês me mandarem algumas mensagens, eu responder algumas perguntas para vocês. E toda a aula vai ser sempre assim. Se por acaso meu som parar de sair ou acontecer qualquer problema, vocês me avisam aqui do lado que a gente tenta resolver o mais rápido possível. E vocês me perdoem que talvez minha voz, na aula fique meio estranha, porque eu tô um pouquinho resfriada, que é bem normal, aqui na minha cidade faz uns tempos meio malucos. Então a gente vai levando aí do jeito que dá. Vamos lá então, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, que eu fiz uma apresentaçãozinha no Google. Essas apresentações que eu estou fazendo, inclusive, deixa eu já falar para vocês. Eu vou tentar disponibilizar elas para vocês, porque eu faço todas elas no Google Apresentações. Se eu não conseguir disponibilizar pelo Google Apresentações, vou dar um jeito de subir lá no SlideShare. Eu tenho feito isso com várias aulas que eu dou e os alunos conseguem pegar para poder estudar, para poder relembrar o que eu falei depois. Eu coloco muitos links nelas, muitas referências de vídeo, que são coisas legais para vocês verem e complementar o conhecimento. Então, assim, depois eu passo para vocês esses caminhos. A gente manda para vocês por e-mail, junto com os links das próximas aulas ao vivo. Lembrando que as nossas aulas ao vivo vão ser sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, das 8 até no máximo umas 8h30, já está acabando. Se porventura acontecer algum problema, eu não conseguir dar aula nesse dia, a gente marca de novo para um outro dia, ou a gente dá um jeito de repor depois.
que é para vocês não ficarem sem aula e aproveitarem ao máximo os nossos treinamentos, tá bom? Deixa eu ir lá, vamos lá compartilhar a apresentação que eu fiz. Então vamos lá, vamos para a nossa aula introdutória de Game Design. Para começar a nossa aula, eu trouxe aqui uma passagem do texto do Huizinga, que é lá de 1980, mas é legal, uma coisa que é bem interessante que vocês vão reparar ao longo das nossas aulas. Nas aulas que a gente fala de outras áreas ou de outras teorias, enfim, vocês vão ver que existem pesquisadores muito antigos. Pelo menos aí de 1940, 50, 60, enfim. E é muito legal, pelo menos eu acho muito legal, quando a gente fala de assuntos mais novos. Primeiro porque todo mundo que vocês vão ver, os mais antigos vão ser tipo 1980. O resto vai ser tudo super recente. E outra coisa também é porque a gente viveu essa época. A gente ainda vive essa época. Então é muito mais fácil para a gente entender, muito mais perto da nossa realidade. E eu acho isso bem legal, porque a gente meio que se sente parte dessa história. E para mim, pelo menos, isso toca assim de um jeito bem diferente. É diferente de quando você estuda, por exemplo, uma história muito antiga, que vamos supor que sua avó viveu. Ela tem uma noção do que é aquilo. Você imagina como era, porque você não fez parte daquela época. Enquanto que quando a gente estuda essa parte de tecnologia, de games, de interfaces, enfim, é tudo tão perto da nossa realidade que a gente consegue realmente sentir como é aquilo, entender como que aquilo aconteceu, né? Mas voltando aqui, uma atividade voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Isso é a definição do Huizinga lá nos anos 80, quando estava ainda meio que caminhando de um videogame. Lembrando, deixa eu voltar a aparecer aqui para falar de novo com vocês. Ai. Lembrando que quando a gente for falar de jogos nessas aulas, lembra sempre que a gente vai estar falando de jogos digitais. A gente não vai falar de board games, por exemplo, de jogos de tabuleiro. Claro que muito do que a gente vai estudar aqui, se você tem vontade de trabalhar com board game, você pode aplicar principalmente para construir o game design, para pensar em regras, enfim. Dá para se aproveitar muita coisa. Mas o nosso foco vai ser sempre jogos digitais. Tanto que vocês vão ver que eu vou trazer exemplo de jogo de Nintendo, PlayStation, Xbox, de joguinhos de celular. Eu vou trazer sempre exemplos assim, que são jogos digitais. Mas isso não tira das nossas aulas também o caráter que você pode aproveitar esse conhecimento para jogos de tabuleiro. Só que, claro, jogos de tabuleiro eles têm outras particularidades que se a gente fosse abordar aqui, a gente teria que fazer um outro curso totalmente separado de game design, só voltado para board games, né? Então, a gente, por enquanto, vai tratar mais mesmo dos jogos digitais. E que também é uma área que muita gente está curtindo e vai ser bem legal vocês verem como que o designer ele atua tanto de várias formas diferentes, é um leque bem grande, mas enfim, eu vou falando isso durante a aula. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Então, como eu estava dizendo, o Huizinga, lá em 1980, quando ainda estava começando os videogames, já existia um pequeno estudo nessa área, né, alguns teóricos, ele disse essa definição. E é uma definição que é tão atual, apesar da evolução gráfica, da evolução de mecânica, a essência do jogo ainda se mantém a mesma, que é justamente isso, te levar para um lugar que é diferente da sua vida cotidiana, trazer em você um sentimento de alegria, de tensão, enfim, te fazer ficar imerso naquilo lá, fazer você seguir regras que você consentiu para poder acontecer uma ação. Tudo isso caracteriza um jogo. Os jogos, eles estão presentes na vida das pessoas há muitos e muitos anos. Aqui, inclusive, trouxe para vocês um quadro que é o Children's Game, do Peter Bruegel. Ele é um quadro que está lá em Viena, ele pertence ao museu, eu não sei falar esse nome, Kunsthistorisches
em Viena, e ele mostra justamente as crianças brincando, e aqui elas estão jogando bolinhas de gude. O jogo, ele existe desde o momento em que o homem inventou passatempos para se divertir, para poder se ocupar de uma forma que não fosse trabalhando, não fosse lendo, enfim, fosse fazendo alguma outra coisa. Ele serve meio que para exercitar o nosso lúdico. Ele serve como o que a gente diz de alimento para o cérebro. Então ele existe já há muitos e muitos anos, não é algo novo. O ato de jogar não é uma coisa recente. Mas hoje em dia a gente tem todo um trabalho de imersão, enfim, que vem de acordo com isso que o Petri de 2011 disse. Através da imersão em um mundo lúdico, a gente consegue fazer com que a mente alcance um estado de transe ou de relaxamento. Você quer ver como? Eu duvido que todo mundo que está aqui assistindo essa aula não deva gostar de pelo menos um jogo, nem que seja um Candy Crush da vida. E pode ter certeza que pelo menos uma vez você já ficou jogando muito tempo e não viu nem a hora passar. Isso porque quando você está jogando, você entra no jogo. O seu cérebro faz você se sentir imerso naquilo. E aí você entra num estado que é praticamente um transe. Você perde a noção de tempo e espaço. Você começa a viver aquilo que está ali dentro. É como se você fosse transportado para o bonequinho que está na sua tela. E aí, esse é justamente uma das principais características dos jogos, principalmente dos jogos digitais. Não que, mais uma vez, os jogos de tabuleiro também não possam fazer a mesma coisa. Mas vamos lá, quem que faz a criação de um jogo? É muito legal a área de games, porque ela é uma área que é bastante democrática. Tem muita gente que acha que só game designer que trabalha com o jogo, o que é uma grande bobeira. Na área de games, trabalha tanta gente, tantos profissionais diversos para poder criar principalmente um jogo grande, tipo um Minecraft. Gente, é muita gente trabalhando. Os profissionais que estão nessa área, eles trabalham desde a criação, documentação, roteirização de um jogo, até a parte de estética, cenário, modelagem, personagem, a parte de multimídia, parte de áudio e vídeo, enfim, tudo isso é a parte visual e sonora. E ainda a gente tem a galera que faz toda a programação, enfim, transforma aquele jogo para vários sistemas diferentes, vários consoles diferentes, outras plataformas, que criam os recursos gráficos das redes, que fazem a aplicação de entretenimento digital. Vocês vão ver que vai ter uma aula que eu vou falar para vocês sobre todos os profissionais que estão envolvidos na indústria de games. E vocês vão ver que o designer ele pode atuar em vários campos nessa área. Mas eu vou dar para vocês já uma prévia para vocês, né, entenderem um pouquinho melhor. Quando a gente fala de game design, a gente está falando daquele cara que não vai trabalhar fazendo arte, animação, modelagem. A gente está falando daquele cara que vai trabalhar concebendo a ideia do jogo. Ele vai fazer pesquisa, ele vai entender público-alvo, ele vai entender história, ele vai fazer um roteiro, ele vai fazer toda uma documentação. E esse cara, ele pode tanto ser um designer, quanto ele pode ser, de repente, um roteirista de cinema, ou podem ser dois profissionais juntos. Então, assim, a área de games é uma área muito ampla. Ela é muito maior do que a gente pensa. Claro, os produtores independentes, muitas vezes, são estúdios muito pequenininhos, em que uma pessoa só faz várias coisas. Mas quando a gente está falando dos jogos maiores, dos jogos mais famosos, são equipes muito grandes e bem diversificadas. Então, mais uma vez, é legal contar justamente isso. A gente, enquanto profissional, nunca vai ser absoluto, nunca vai trabalhar sozinho. E é justamente saber reconhecer a importância das outras áreas que estão junto com a gente em prol daquele trabalho, para que ele fique legal, é que vai ser um bom diferencial de um profissional, principalmente de um profissional envolvido na área de design. Hoje em dia é muito legal porque a gente está tendo cada vez mais forma de interação com jogos que vão expandindo as aplicações físicas. Começou lá com o Kinect, né, que foi, na verdade começou lá com o Nintendo Wii, com aquela balancinha que eles tinham, a Wii Fit, também com os controles que já reconheciam mais o movimento. E aí, na verdade, assim, a gente pode dizer que o maior boom foi na época que se lançou o Kinect, né, da Xbox, que é um sensor que reconhece, né, você, ele te vê por lá, ele faz um scan do seu corpo. Aí a PlayStation também, isso, lançou o Move, que é esse daqui do meinho. E agora eles também estão investindo no VR, né, lançando os óculos, os Gears, enfim. Hoje em dia a gente vai caminhar justamente para isso, para a utilização de equipamentos de realidade aumentada, de realidade virtual, como, por exemplo, óculos, alguns sensores de movimento,
Enfim, a tendência é cada vez mais a gente levantar a bunda da cadeira e se movimentar e enxergar um jogo, enfim, como se a gente realmente estivesse ali dentro. Mas também é outro assunto que a gente vai tratar nas próximas aulas. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o mercado de games. Tudo que eu estou falando aqui, mais uma vez, a gente vai aprender mais detalhadamente, mas eu acho que é legal já dar essa introdução para vocês. Eu trouxe algumas passagens que foram retiradas de entrevistas com pessoas de empresas de games. Esse daqui, primeiro, que eu trouxe para vocês, é uma frase do Samir El-Agili, que é da Gameloft, que é uma das criadoras de vários jogos, inclusive eu trouxe esse daqui, que é o do Sonic Unleashed, que foi eles que fizeram, mas eles já fizeram muitos e muitos jogos, joga lá no Google que você vai ver. Ele falou assim, ó, eu sabia que uma carreira em jogos de vídeo me daria a chance de construir mais naves espaciais e ir mais para o espaço do que uma carreira como engenheiro aeroespacial. Então, a carreira de jogos, o mercado de games, ele é um mercado promissor. Claro que ele não é um mercado fácil, assim como não é fácil em muitas outras áreas. Aqui no nosso país, ele ainda está começando, ele ainda está um pouco tímido. A gente já tem um pouco mais de empresa na área de games, a gente tem vários profissionais que estão se dedicando a isso, mas ainda não tem tanta valorização. Só que aí cabe a gente, né, começar a construir mais isso, começar a mostrar para as pessoas que tem muita coisa boa sendo feita por aqui. Essa área ela é muito gratificante, porque ela te permite fazer coisas, imaginar coisas, enfim, colocar um personagem numa situação que de repente você não conseguiria passar. Como ele fala aqui, ele de repente, se fosse um engenheiro aeroespacial, talvez não tivesse tanta chance de ir para o espaço como fazendo um jogo. E a sensação de imersão, a sensação de que você está participando daquilo, é quase que muito semelhante à realidade, dependendo do que você for fazer. Então, como eu estava dizendo, esse setor, além dele precisar se desenvolver mais, segundo o Rami Ismail, que é da Vlamber, que é uma outra produtora de games, ele precisa de mais criatividade, de menos desenvolvimento de jogos baseados em modelos. Infelizmente, parece que muita gente pega aquele mesmo modelinho, aquele mesmo feijão com arroz e fica fazendo muita coisa em cima daquilo. E o que esse mercado pede hoje é justamente criatividade, é você pensar fora da caixa, é você ter ideias inovadoras. A melhor defesa que temos encontrado é trabalhar em suas ideias de forma tão aberta quanto confortável, certificando-se de que a sua ideia é a sua ideia mesmo aos olhos do público. Então é legal você conseguir mostrar isso, você conseguir pensar diferente. Por isso que tem jogos que são praticamente um estouro, mesmo sendo jogos independentes. Mais pra frente, claro, eu vou falar disso pra vocês, mas eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar de um jogo chamado Braid. Na época que ele foi lançado, ele foi meio que um estouro porque ele trazia uma mecânica diferente, um pensamento diferente, algo que era inovador, mesmo tendo um visual muito semelhante aos outros jogos que estavam vigentes na época. A gente vai estudar nas nossas aulas algumas principais categorias de games e aí, é claro, a gente vai ver pormenores dentro delas. Mas a gente vai estudar jogos de entretenimento, que também são conhecidos como Entertainment Games. A gente vai estudar os Adver Games, que apesar de terem dado uma certa baixa, ainda existem e tem bastante empresa que ainda investe neles. A gente vai estudar os Serious Games, que eles estão assim bombando e tem muita gente investindo. E não é um tipo de game, mas traz características, eu coloquei aqui junto. A gente vai estudar a gamificação. A gamificação ela também está sendo bastante usada, principalmente quando a gente fala de educação, mas também para outras áreas, e vai ser muito legal a gente falar um pouquinho sobre elas. Eu quero falar só um pouquinho melhor sobre cada tipo que a gente vai estudar, para dar também essa palhinha para vocês e animar vocês para as próximas aulas. Quando a gente for falar dos jogos de entretenimento, eles são aqueles jogos casuais, aqueles jogos que provavelmente todo mundo, pelo menos em alguma vez na vida, já teve contato. Por exemplo, jogos de Xbox, jogos de PlayStation, jogos de Nintendo, jogos do Facebook, jogos que estão presentes nas App Stores. Todos esses são jogos de entretenimento. O que eles têm como principal característica? Entreter o usuário. Fazer ele não perceber o tempo passar, trazer para ele uma história interessante e envolvente, divertir essa pessoa. E aí ele pode ser um quebra-cabeça, pode ser um desafio, pode ser fases a ser completadas, pode ser mundos a ser explorados, criaturas para se eliminar, pode ser de, enfim, tiro, pode ser de milhões de coisas. A gente vai ver depois mais a fundo com exemplos cada um deles. A gente também vai estudar os Adver Games. O que são os Adver Games?
são aqueles jogos que você tem o intuito de divulgar alguma coisa com eles. Seja uma marca, seja uma ação, e eles vêm da combinação da publicidade com os games, lá do advertising, que é naquela hora que você usa o entretenimento como forma de marketing. Os advergames, eles vão expor um produto, expor uma marca durante um tempo, enfim, muito maior do que a TV, por exemplo, do que anúncio de revista, do que na internet. E se eles forem bem divulgados, se forem bem planejados, eles se tornam algo divertido, eles não ficam só naquela coisa do marketing, naquela coisa do compra, compra, compra. Eles passam a ser jogos muito mais legais, jogos que realmente começam a entrar ali na linha do entretenimento. A gente também vai estudar os serious games, que são aqueles jogos que têm um foco mais específico, seja para treinar alguém, para ensinar algum conceito, para, enfim, prevenir alguma coisa. Eles são jogos que têm um resultado de aprendizado específico e intencional, para justamente causar uma mudança de performance ou de comportamento numa pessoa de forma séria, mensurável e continuada. E esse cara aqui, o Carey Berry, fora muitos outros, a gente vai vir falar muito deles. O meu mestrado foi voltado para essa área, então eu vou ter bastante coisa para falar para vocês. E agora, como eu trabalho também numa área que é bem relacionada à educação, vocês vão ver que tanto serious games quanto gamificação vão ser assuntos bem presentes que eu vou conseguir tratar de um jeito bem legal para vocês. E por fim, a gente vai falar também sobre gamificação, que nada mais é do que as técnicas de jogos que podem incentivar uma vida saudável, melhorar o ensino educacional, conscientizar, promover produtos, só que elas são técnicas que vieram dos jogos e elas se instalaram em outros produtos, como, por exemplo, um aplicativo, um site, e eles trazem essas características justamente para motivar a pessoa na utilização, para ajudar ela em alguns pontos, mas, claro, preservando as suas funções originais de aplicativo, de site, enfim, de outra estratégia. E era isso por hoje. Muito obrigada. Deixa eu voltar a aparecer aqui para vocês. Conversar um pouquinho, eu queria saber as expectativas de vocês. Eu queria saber se vocês curtiram esse início, se tem coisas que vocês esperam aprender, até mesmo para eu conseguir montar as próximas aulas de um jeito bem legal. Estão falando aqui, já está acabando a nossa aula, faltam 5 minutos, então eu queria justamente ouvir um pouco de vocês. Se vocês aqui estão me ouvindo, me vendo, já trabalharam com isso, ou têm vontade de trabalhar nessa área. Enfim, conta um pouco para mim. O Wilson me falou que a introdução foi ótima. Muito obrigado, Wilson. Assim, claro que não dá para a gente ficar falando muita coisa por conta do nosso tempo, mas vocês vão ver que vai ter dia que se deixasse eu ficaria tipo 2, 3 horas conversando aqui com vocês, porque é um assunto muito legal, como eu falei. É um assunto que a gente faz parte, enfim. O Mix perguntou assim, se a gente vai ser só aula teórica ou se a gente vai ter ZBrush e 3D Max. A gente vai ter a parte mais teórica, como eu falei, de pensar no jogo, de fazer todo um planejamento, de fazer a documentação, de criar roteiro, de depois estruturar o jogo pensando em regra, pensando em game design, enfim. E depois eu vou passar para vocês também algumas introduções sobre ilustração e concept art para games. Aí, na hora de finalização de 3D Max, ZBrush, programação, a gente vai verificar no centro de treinamento que a gente tem os outros professores que vão poder dar continuidade nesse treinamento de games. Então, quem sabe a gente formar alguns grupos aí para produzir algumas coisas. Vai ficar de dica, mas se você estiver procurando uma aula mais específica, a gente pode depois conversar. Eu te passo, inclusive, alguns lugares em que você pode fazer essas aulas, tá bom? A Gabriela falou que gostou bastante, está ansiosa para os próximos vídeos. Eu também estou ansiosa para as nossas próximas aulas. O Wilson está perguntando quantas aulas serão. Wilson, as aulas estão previstas para uma vez por semana, pelo menos até agosto. A gente está em fevereiro? Março, abril, maio, junho, julho, agosto. São 6 meses de aulas sobre games. A gente vai ver muita coisa ainda. Depois dessas aulas terminarem, a gente vai entrar com umas aulas mais legais também sobre design thinking, que vão ajudar bastante, principalmente na parte de planejamento, enfim, podem ser aplicadas às outras áreas do design, mas esse é assunto para depois, tá? Bom, gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa?
Vamos ver quantas pessoas a gente tem assistindo. A gente tem bastante hoje, hein? Gente, já que tá todo mundo tranquilo, foi uma aula bem de boa, como eu falei, era pra gente começar a apresentar esse assunto. Na semana que vem eu tô aqui, a gente vai começar a ver sobre a história dos games. Vai ser bem legal, porque eu vou mostrar pra vocês desde os primeiros aparelhos, como eles foram feitos, como eles foram pensados. A gente vai parar em determinado ponto para depois ver o que está sendo feito hoje em dia. É uma aula um pouquinho extensa, né? Então eu vou cortar ela em duas, mas vocês vão ver que é muito legal, porque vocês vão encontrar coisas lá que vão relembrar a infância de vocês, que de repente vão trazer aquela coisa, né? Que você fala, meu Deus, que nostalgia, eu fiz parte disso daqui. E vocês vão ver como que hoje em dia tudo que foi criado está influenciando para que a nossa tecnologia avance. Eu queria agradecer muito todo mundo que assistiu essa aula. Se você está assistindo pelo YouTube, quiser me mandar um e-mail, pode mandar. Meu e-mail é mariana.ortolani, com H no começo, @gmail.com. Quem quiser me mandar sugestão, quiser me mandar um oi, quiser trocar ideias sobre jogos, eu gosto bastante sobre isso, de falar sobre isso. Quiser falar sobre ilustração também, é uma área que eu gosto bastante. E desejo para vocês todos uma boa semana. Fiquem bem, estudem bastante. Espero encontrar vocês na semana que vem. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau.